Oi, gente, muito bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos estúdios da TV Assisite. Hoje, nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro, nós estamos aqui trazendo mais um convidado especial para bater um papo muito legal aqui com a gente, informar você que está aí do outro lado, acompanhando sempre o portal Assisite, a TV Assisite junto com a gente. Professor Tiago Hernandes, muito conhecido aqui na cidade de Assis, ele que é graduado e mestre em Geografia, professor de ensino médio e ensino superior. Também é dono do canal GeoExplica. Vai estar hoje falando um pouco sobre esse canal, sobre a geopolítica e também já foi vereador aqui na nossa cidade e vai conversar um pouco com a gente sobre esses assuntos. Professor, muito bom dia, é um prazer ter você aqui hoje, seja bem-vindo. Olá, Matheus, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Assisite. E antes de qualquer coisa, muito obrigado a você, obrigado a Bruna e toda a equipe do Assisite pela oportunidade da sessão desse espaço, desse momento, para estarmos debatendo aqui algumas questões de atualidade na área de geopolítica, não só local, mas também nacional, internacional e assuntos voltados à educação. Eu esqueci de um detalhe, o professor já é de casa, né? O professor é colunista aqui também do portal Assisite e está sempre com a gente aí fazendo suas postagens, assuntos interessantes que interessam você também. Professor, como foi a ideia, né? Surgiu a ideia de montar esse canal através do YouTube para estar ensinando um pouco mais de geografia para os alunos, para os seus alunos e também para quem acessa, né? Bom, Matheus, na verdade a ideia do canal GeoExplica, ele remete a algum tempo atrás. Quando eu estava na minha fase de colegial, isso lá em 99, terminando o colegial, eu assistia na TV Cultura um programa chamado Vestibulando. O pessoal aí da minha geração vai lembrar. Você é mais novo que eu, acho que você não pegou essa época. Era um programa que era transmitido pela TV Cultura, né, em que os professores faziam aulas temáticas das suas respectivas matérias, né? E aquilo tinha um professor de geografia chamado Papal, que foi uma das pessoas que me fizeram ficar vidrado pela geografia. E me formei em geografia depois, tal, né? Tivemos a trajetória e aí com os avanços das tecnologias, algumas demandas em salas de aula, até que um dia, lá no Santa Maria, um aluno me perguntou assim, ô Coxa, que é o meu apelido, por que você não cria um canal no YouTube? Né? Porque eu tinha Facebook e tal. Eu falei, nossa, cara, canal no YouTube, imagina. Não sei mexer, não sei fazer nada nessas tecnologias da informação, digamos assim, computador e coxa nem sempre caminham juntos, né? Você fala, não, a gente ajuda. E aí eu falei, então cria para mim então um canal, que eu não sei nem como que cria isso. Cria para mim um canal, que daí eu vou fazer os vídeos e vocês postam para mim. Beleza, e assim nasceu, né? O canal GeoExplica, que no começo não era GeoExplica, era Geografando, para fazer uma alusão ao vestibulando. Mas o nome Geografando não era um nome que pegava muito, né? Em termos assim, nomes mais atuais e tal. E aí, conversando com os próprios alunos, trocando ideia, vendo também alguns nomes, pesquisando e tal, veio o GeoExplica, né? E aí ficou. Mas a gênese do canal, na verdade, Matheus, era assim, que eu fiz toda a minha trajetória escolar em escola pública. Então, eu fiz o colegial no Clibas, a minha graduação em Geografia na Unesp Prudente e o meu mestrado na UEM Maringá. Então, assim, o dinheiro público me custeou, né? Então, a ideia da criação desse canal veio também ao encontro de uma devolutiva social, né? Porque se a sociedade me bancou, junto com os meus impostos, também é óbvio, eu tinha que devolver algo para essa sociedade. E, infelizmente, nós sabemos que em algumas escolas públicas, e eu falo porque eu também fiz escola pública, como eu falei, os alunos ficam, às vezes, alguns meses sem professor, por conta de licença, afastamento, enfim, pelas mais variadas razões. Então, era uma forma de eu oferecer alguma coisa, um suporte, para que os alunos que estão em fase de preparação para o vestibular, fase de preparação para concurso, ou mesmo para estudar para as provas, tivessem acesso a um conteúdo, né? Aí eu peço licença para falar, com qualidade e com confiabilidade.
E como que você prepara tudo isso, né? Porque a gente percebe que é um canal também descontraído, não é aquele canal sério que você vai sentar na frente do computador e vai cochilar, né? Sim. A ideia das videoaulas, então, são videoaulas que variam de 5 a 15 minutos. Raramente ultrapassa isso, tá? O máximo que a gente toma esse cuidado, porque mais do que isso realmente começa a ficar entediante. E nós sabemos que em 15 minutos é impossível você esgotar um assunto, mas pelo menos os itens mais importantes do assunto em questão, seja ele qual for, biogeografia, climatologia, cartografia, enfim, seja qual for o assunto, pelo menos os itens mais principais. E quando o assunto ele é muito longo, o que nós fazemos? Nós dividimos em aula 1, aula 2, aula 3, criando playlist dentro do canal, né? E as aulas são gravadas assim, de uma forma espontânea, com participação do aluno, né? Eu falo que eu uso 2 tecnologias básicas na sala de aula, um tripé para gravar e esse celularzinho aqui, que é onde eu gravo. Então eu monto o tripé sempre no final de alguma explicação que tenha relevância, né, maior para os alunos, dou o play e gravamos ali. O professor está aqui hoje com a gente, você que está assistindo através do Facebook, você pode mandar alguma pergunta para ele que ele responde, tá? E também algum comentário, algum abraço. O pessoal costuma mandar, tá ali, né? Mandar um abraço, um recado para quem está aqui assistindo junto com a gente. O professor estava falando dessa ferramenta hoje, que é o celular, né? Como que você atrai hoje a atenção dos alunos para a sua aula com esse aparelho dentro de sala de aula? Eu vejo assim, Matheus, a tecnologia da informação, a tecnologia digital, é algo que veio para ficar, tá? Algumas pessoas falam assim, as tecnologias vão sucumbir o emprego. Não, elas não vão sucumbir o emprego, elas não vão tomar emprego, eu digo que elas vão mudar o emprego. Um exemplo, Matheus, onde nós estamos. Nós estamos no canal de televisão que é transmitido pela internet. E eu não diria o futuro, eu digo o presente, obrigatoriamente ele passa por essas tecnologias da informação, em especial pelas tecnologias digitais. Quando nós olhamos, por exemplo, em Assis, que alguns anos atrás tínhamos vários jornais impressos, hoje, salvo meu engano, de impressão diária, temos um. E também peço licença para dizer, mas o jornal mais lido hoje na cidade é um jornal online, interativo, que é o Acessite. Né? Então, essa questão da tecnologia, algumas pessoas falam, a tecnologia é ruim. Não, ela não é ruim. Tudo depende de como você vai utilizá-la. Né? E na questão da sala de aula, como eu sempre falo, antes do tempo dos nossos pais, né, você tinha aquela questão que o aluno respeitava o professor pelo papel de professor. Salas de aulas antigas tinham aquele tablado em que ficava o professor no nível acima de onde os alunos estavam. E, felizmente, essas barreiras estão caindo. Muitas já caíram. E você tem hoje o professor e o aluno no mesmo nível, em que o professor ele não é o dono do conhecimento. Ele não é o transmissor do conhecimento, mas ele é um mediador. É aquele indivíduo que vai mediar o conhecimento teórico a ser trabalhado com o conhecimento prévio que o aluno traz também. Né? Porque o aluno, juntamente com o professor, formam os protagonistas da sala de aula. E aí, nesse papel desafiador de você cativar o aluno, chamar a atenção para aquela informação e, principalmente, Matheus, mostrar a relevância daquele assunto que você está trabalhando para o dia a dia dele. Isso é muito importante. Mostrar, no vestibular, esse assunto é cobrado dessa forma. Essa informação você vai precisar nesse tipo de questão. Olha, ou esse assunto aqui, quando você pega climatologia, por exemplo, né? No dia a dia, sabe quando acontece tal coisa? Enfim, é mostrar para que vai servir, para não ser um conhecimento inócuo, né? Eu estava dando uma olhada nos seus vídeos aqui e alguns têm cenários diferentes, né? Como é que você está em algum lugar, por exemplo, vai visitar uma cidade e ali você acha interessante de improvisar e fazer um vídeo explicando algum assunto? Como que você decide isso? Então, na verdade, como eu falei, nós trabalhamos muito uma lógica do canal, é a espontaneidade, né? A descontração, gravar o momento.
Então, tem vezes que eu falo que eu fui assim, 1, 2 semanas sem gravar aula, porque não vem inspiração para gravar. Que é diferente você gravar uma aula e você dar uma aula, né, de verdade. E às vezes a gente vai para algum lugar, passeio pessoal mesmo, né? Eu tive agora, semana passada, em Campos do Jordão, estava lá no Pico do Itapeva, um dos marcos turísticos da cidade. Pô, me deu um estalo, vou fazer uma videoaula sobre a Serra da Mantiqueira. Então, mostrando ali, filmando, explicando o processo de formação geológica da região. Tem um outro também, que eu fui lá em Porto Camargo, município de Caraíma, ali no noroeste, oeste do Paraná, né? O único trecho, o último trecho do Rio Paraná, que não tem a influência de usina hidrelétrica. É o trecho original, né, onde você tem o Parque Nacional da Ilha Grande. E lá eu também fiz uma explicação da importância daquele trecho em termos ecossistêmicos. Então, assim, o cenário de gravação, vamos dizer assim, ele é bastante volátil. Vai desde a sala de aula convencional, às vezes eu estou na casa de algum colega debatendo um assunto, vamos gravar, tal. Igual tem uma que eu fiz sobre geopolítica contemporânea com o Getúlio, que é formado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca. Nós estávamos tomando um café, debatendo sobre os acontecimentos envolvendo o Irã, geopolítica agora do ano de 2020, Estados Unidos, eleições que vão determinar muito a dinâmica do mundo, né? A gente sabe, é impossível não considerar as eleições dos Estados Unidos. E aí, no meio do debate, eu falei, vamos gravar? Vamos. Então, é assim, é o momento, é a espontaneidade. Acho que é uma marca do canal. Professor, a política, desde que surgiu a democracia, é dividida entre a população, né? Uns preferem um político, outros preferem outros. Hoje em dia, eu acho que isso é mais exposto, as pessoas falam mais sobre isso. Dentro de sala de aula, como que você faz para lidar com a geopolítica e ensinar assuntos geopolíticos para alunos que hoje até debatem coisas sem conhecer a história do passado? Bom, então vamos por partes. Primeiro, fantástica pergunta. Eu começo dizendo que, apesar de muitas falhas, não inventaram ainda nada melhor do que a democracia. Primeira coisa é essa. Nós termos a liberdade de expressão acompanhada da responsabilidade daquilo que expressamos. Então, o primeiro ponto é esse. Tá? As pessoas, elas misturam muito o conceito de política com o conceito de partidarismo. Tá? Então, o que nós estamos fazendo agora é um ato político. O que é política? A política vem de polis, cidades, ambientes coletivos, locais em que as pessoas se reúnem para debater, é o ato de debater interesses, ou melhor, assuntos de interesses comuns. Então, nós fazemos política da hora que acordamos à hora que dormimos. Quando eu acordo e vou escolher qual roupa eu vou vestir. Qual assunto hoje eu devo abordar mais? São escolhas, são atos políticos, né? Quando no meio de uma discussão, de um debate, eu escolho, expresso ou me recolho. Então, política nós fazemos 24 horas. Agora, partidarismo é o ato quando você se apresenta publicamente para defender uma determinada ideia em que partidos são pessoas que se reúnem e se organizam numa entidade jurídica que, em tese, defendem determinadas ideias regulamentadas em um regimento, certo? Então, um cuidado que eu busco em sala de aula, tá, é que, durante as explicações, nós venhamos a fazer os debates dos fatos, sem fazer, em nenhum momento, debate partidário. Debatemos os fatos, quando cabível, é óbvio, né, dentro dos assuntos, mas sempre respeitando as múltiplas pluralidades, né, os múltiplos entendimentos, e sempre exigindo, aí é uma questão de conduta, uma questão de postura pessoal, que o aluno nunca aborde frases, como o professor também, né, discriminatórias, vexatórias, enfim, qualquer situação que venha denegrir o interesse individual e ou coletivo alheio. Né? E nesse momento em que nós estamos de muita efervescência, né, no cenário político nacional, inclusive, parece que a sociedade está rachada, inclusive foi um dos temas de uma videoaula que eu fiz, sobre os riscos da intolerância.
né? Nós temos um movimento chamado pós-verdade, em que muitas pessoas, pura e simplesmente pelo fato de entenderem o seu pensamento como verdade, entendem aquilo como sendo, né? E defendem, mesmo quando aquilo pode trazer entendimentos parciais da realidade, ou entendimentos equivocados da realidade, né? Então, assim, eu sempre defendo a ideia que as pessoas expressem, que as pessoas omitam opiniões, omitam valores, mas que também tomem cuidado o que estão corrigindo, né? E propagando, para que não venhamos também ter a propagação de fake news. Você vê nessas correntes, inclusive foi uma matéria, né, do Assisite, essa semana, sobre os radares. Poxa, as pessoas recebem algo, não param para ver se aquilo é verdade, se procede, se não procede, passa para frente. E replicam. Pô, peraí, olha as consequências disso. Né? Eu falo assim, que para você recolher depois os cacos, vai na justiça, recorre, comprova. Até terminar tudo, o estrago está feito, às vezes, na vida de uma pessoa. E era um assunto, assim, eu acho muito chamativo e duvidoso, mas tem coisas tão bem planejadas e tão bem criadas que você mesmo, às vezes, passa para frente achando que é verdade, tão sério que foi construído aquele texto. Exatamente. Né? As eleições aqui no Brasil foi esse um ano. pouco duvidoso, porque tinha muita coisa ali que não batia. Então as pessoas começam, mas será que é verdade mesmo ou não? Por isso que eu falo, passam para frente. Antes de você falar, antes de você propagar, pense bem no que você está falando. Não é querer coagir as pessoas, jamais. Mas veja se aquilo que você está falando, se você está propagando, procede com a verdade. Entendeu? Porque alguém que lança uma informação mentirosa, uma notícia falsa, né? Ou um fake news, como queiram dizer, o que a pessoa quer é isso mesmo. É esse tumulto, essa criação desse pânico coletivo, essa histeria coletiva, entendeu? E cabe a nós, cidadãos de bem, termos o bom senso de analisar para verificar se aquilo procede ou não. Entendeu? Porque você gera dessabor. Né? Você vê nas últimas eleições, até hoje eu estava lendo na UOL agora cedo, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, né, investigando contas que foram usadas de WhatsApp para propagação indevida de informações eleitorais, na época das eleições, o quanto, né, que isso acabou influenciando, enfim. Eu falo que as tecnologias elas são boas, como elas também podem ser ruins, como tudo na vida. Né? Depende de como se utiliza. Professor, hoje você nota que essa questão, essa escolha política das pessoas, principalmente dos jovens, que você trabalha com eles, dentro da sala de aula já vem de cadeia familiar, já vem de uma cultura da família, ou a internet hoje ela está influenciando, não importa o que o pai e a mãe estão dizendo, mas aquele aluno quer seguir o que ele viu na internet e o que ele está acreditando. Você acha que as pessoas estão se tornando mais independentes hoje nas suas escolhas? Felizmente, sim. É óbvio, é inegável, né, a gente dizer que o nosso meio não exerce alguma influência. Né? Nós somos, não vou dizer determinados pelo meio, mas somos fortemente influenciados. Mas a velocidade em que as informações circulam no tempo contemporâneo, né, nos dias atuais, também colabora para que as pessoas construam também de uma forma autônoma, de uma forma independente, a sua própria visão, o seu próprio entendimento político. Então você vai encontrar de tudo, desde aqueles que constroem o seu conhecimento a partir de uma reprodução. Eles constroem o próprio, reproduzindo aquilo que eles recebem em casa, como também você vai encontrar aqueles que constroem o seu próprio entendimento de uma forma autônoma. Né? Isso é bom? Isso é ruim? Não sei, é uma questão muito pessoal. Mas há 15 para 16 anos, já em sala de aula, Matheus, a gente vê assim, que o jovem hoje está mais crítico. Sabe, eu gosto de brincar assim, fazendo um paralelo. Programas que no meu tempo de criança, algumas piadas, alguns comportamentos eram aceitos como comuns. Você pega nos Trapalhões, por exemplo, né, brincadeiras entre aspas, tá? Que aquilo nunca foi brincadeira. Racistas, xenofóbicas, por exemplo, com o Mussum, com o Tião Macalé, que hoje, felizmente, não são mais aceitas.
Porque você pegava num ícone que deixa suas sequelas até os dias de hoje, que é a questão do racismo, que é a questão como a sociedade historicamente trabalhou o negro no Brasil. Né? E lá brincava de uma forma em que alguns davam risada, mas quantos não sangravam por dentro? Por conta disso. Né? Você pega o Chaves, um professor que fumava em sala de aula, um adulto, no caso, o seu Madruga, que batia numa criança, que é o Chaves, por motivos torpes. Ah, é legal, é engraçado? Não, não é legal, não é engraçado. A gente tem que evoluir, e estamos evoluindo, para que esse tipo de comportamento não se repita nem na forma de humor. Porque humor construído às custas da tragédia alheia, às custas, né, de uma condição desagradável ao outro, não é humor. Ou não pode ser humor. Então eu vejo uma sociedade hoje, eu tenho uma filha que está indo para 6 anos, e a gente vê o comportamento assim, sabe? Sai, apaga a luz, a questão de fechar a torneira, a questão de pôr o lixo no lugar certo, sabe? Então, é uma geração diferente que está vindo. E uma geração, eu ouso dizer, melhor do que a nossa. Então, assim, você acredita no futuro? Acredito, e no futuro melhor. Professor, o pessoal está comentando, tem a Kelly Patrícia, ela é do interior de São Paulo e falou, verdade, infelizmente eu caí muito nisso, repassei várias mensagens mentirosas. Obrigado, Patrícia, pelo comentário. O Guilherme Fernandes Lopes Rodrigues está falando, mande um salve para o melhor... deixa eu ver aqui, não estou entendendo. Beijo do Guizão. Ah, o Guizão, meu aluno lá da ETEC. Manda um salve para o melhor cameraman do seu canal. Porque lá na ETEC, na classe dele, a turma do Etim, deixar um beijo aí para todos os meus alunos. Guizão é um dos que me auxiliam aí. Eu travei aqui porque eu achei que eu estava caindo numa pegadinha. Não, é isso mesmo, cameraman, Guizão. Agora que eu entendi, do seu canal. Isso, como eu quero deixar um abraço para todos os meus alunos, né? Da ETEC de Assis, do Santa Maria, do Objetivo, né? Da FATEC de Assis e da FATEC Prudente. Um abraço. Professor, a gente está falando aqui de política, né? O que a gente sabe é que o senhor foi vereador aqui na cidade de Assis, foi até muito bem votado aqui no município, se eu não me falhar a memória, né? O senhor ficou 4 anos, chegou a cumprir o mandato e depois o mandato aqui na Câmara Municipal de Assis e depois não quis sair mais. O que aconteceu? Bom, então vamos lá então. Primeiro, quando eu resolvi isso lá em 2012, me lançar a candidato, né? Eu sempre gostei, como eu falei para você, da participação da vida pública, da vida política, da militância, sendo a área ambiental e a área da educação, as minhas 2 grandes frentes, né? E eu confesso que eu lancei de uma forma bastante despretensiosa a candidatura. Jamais eu achava que eu fosse ganhar uma eleição, né? Venho aí de uma família convencional na cidade, não somos tradicionais, não tinha, digamos assim, um grupo efetivo apoiando a candidatura, tal. Mas, à época, aí fizemos um trabalho modesto, mas um trabalho bastante intenso, né, de campanha. Fizemos poucos materiais, né, usei os santinhos que o jornal deu, que o partido deu. Aí eu fiz um jornalzinho na época. Na época podia banners, que eu fiz pouquíssimos banners também. Na época eu coloquei na casa de alguns amigos e de alguns parentes. E andando. Pezão e um par de sapato que eu gastei na campanha andando. E fomos aí de uma forma muito surpreendente, agraciados com a eleição. Né? Eu fui o 3º mais votado à época na coligação e consegui a vaga na legislatura passada, né, na Câmara Municipal de Assis, em que durante aí os 4 anos eu ocupei a função de vice-presidente da Câmara, no caso, na época, o presidente Paulo Mattioli, e eu fui o vice-presidente dele na Câmara, presidindo a sessão em alguns momentos, e também ocupando funções em algumas comissões. E, por algumas razões aí de ordem particular, né, na minha vida pessoal, eu optei em não concorrer à reeleição. Terminei os 4 anos do mandato, né? Mas já no último ano, que sempre começa agora as especulações, quem vai ser, quem não vai ser, eu optei, naquele momento, em não pleitear a reeleição. Por 2 razões. A primeira, algumas questões de ordem
pessoal, de ordem profissional. E a segunda, né, que eu acho, na época, entendia por bem, sair um pouco, aprender, estudar, para que um futuro, quem sabe, um dia vier a concorrer novamente. O senhor que fala muito de política dentro de sala de aula, como que é estar na política, estar do outro lado? O que você viu? Que você pode ter notado alguma coisa que não era bem aquilo que eu imaginava? O que você notou? Não, assim, Matheus, primeiro assim, não é que eu falo de política em sala de aula. Dentro da sala de aula, eu abordo os assuntos dos livros didáticos e das apostilas, né, no estado do livro didático, e nas escolas particulares, as apostilas dentro dos seus sistemas educacionais. Sim. Então, os assuntos surgem conforme o que está programado na apostila. Tá? Em relação à minha vivência dentro de um ambiente político, partidário, eleito, dentro de uma casa legislativa, do ponto de vista pessoal e profissional, foi muito enriquecedor. Porque, assim, eu falo que aquilo, uma Câmara Municipal ou um cargo de executivo é uma escola que você aprende, todo dia você aprende um pouco mais sobre o real funcionamento de uma casa legislativa, porque a diferença de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa Estadual, de uma Câmara Federal, de um Senado Federal, é a escala. Mas a dinâmica das comissões, a ritualística das composições, a movimentação de um projeto de lei, seja vindo do Poder Executivo, seja criado no Poder Legislativo, é basicamente a mesma. Né? Então, às vezes, a pessoa que não vivencia aquilo ali, ou que muitas vezes não conhece, cobra assim, pô, vereador, mas por que você não fez tal obra? Porque não compete ao vereador fazer a obra. Compete ao vereador fiscalizar as ações do Poder Executivo, votar ou legislar, né, aquilo que advém do Executivo, aquilo que advém do próprio Legislativo, dentro das permissões da lei, mas não a execução de obra. O máximo que cabe ao vereador é o empenho junto ao Poder Executivo para que um determinado problema seja solucionado, ou lutar junto às suas bases nas esferas maiores, Poder Legislativo Estadual ou Legislativo Federal, conseguir algum tipo de recurso para uma determinada obra, mas quem faz efetivamente é o Poder Executivo. Né? E, às vezes, as pessoas, por não conhecerem tanto a dinâmica, né, ou não saber as funções do papel, as funções, né, o papel específico do legislador, acabam fazendo cobranças que muitas vezes não competem aquilo que é da sua função, aquilo que é da sua atribuição. Né? Mas, assim, a experiência foi fantástica, cara. O que eu aprendi, né, muitos amigos, inclusive até hoje, né, à época, a gente se encontra, conversa, né, enfim, foi uma coisa muito positiva. Então, por isso que eu acabei também não concorrendo. Nós viramos o ano de 2019 para 2020 com um assunto polêmico aí nas redes sociais e mundial. A questão das ameaças entre Estados Unidos e Irã. O senhor já tem pauta para começar o ano falando sobre esse assunto, abordando esse tema com os alunos? Com toda certeza, né? Que inclusive foi uma videoaula que eu fiz no canal 2 dias depois do acontecimento, né? Então, o Qasem Soleimani, né, o general iraniano, o segundo homem mais poderoso no país, né, perdendo, entre aspas, né, do poder apenas para o Ali Khamenei, que é o grande líder espiritual, grande líder religioso no Irã, foi assassinado no território iraquiano por um drone, né, militar que foi conduzido pelos Estados Unidos, dos Estados Unidos. Né? O drone saiu do Iraque, mas o comando era lá nos Estados Unidos. E o argumento pelo presidente dos Estados Unidos, atual, né, Donald Trump, foi que vamos matar o Soleimani para evitar que ele conduza novos ataques. Né? O que é um ato totalmente avesso a uma paz. Como que eu promovo uma morte para conquistar uma paz? Né? E nós sabemos que esse fato teve aí
desdobramentos muito sérios. O aumento do preço do barril do petróleo, né? Um aumento das hostilidades entre os países. O Irã já anunciou a sua retirada do programa nuclear, do acordo nuclear que tinha sido assinado em conjunto lá à época, o então presidente o Barack Obama, né, numa costura bastante longa envolvendo Irã, Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia, né, que depois, de uma forma unilateral, os Estados Unidos se retiraram. Né? Então, eventos dessa natureza vão totalmente na contramão de uma paz. Eu não posso criar uma guerra para conquistar uma paz. A paz ela tem que ser alcançada pelas vias diplomáticas, pelas vias do diálogo, pelas vias dos acordos, e não com o uso de arma, não matando gente. Né? Até porque algumas pessoas falam assim, vai ter uma terceira guerra? Como eu expliquei na videoaula, eu acho muito pouco provável que venhamos a ter uma terceira guerra. Mas é muito provável, como já está acontecendo, um aumento das tensões internacionais. Né? Tá certo. Bruno, eu vou pedir para soltar um trechinho do vídeo do professor, né, do canal Geo Explica, está no YouTube, e desde quando mesmo? Desde que ano? Que o senhor começou? Então, o canal ele foi criado no final de 2016, mas a primeira aula mesmo foi gravada em 2017. Vou levantar um pouquinho a voz do professor, acho que já... lá. Vou colocar o som. Colégio Objetivo Assis. Isso aí é na sala de aula, professor. Na sala de aula, um vídeo sobre a Amazônia Azul. Um tema aí bastante atual, né, já que a Amazônia está no centro das discussões, a Amazônia Floresta, terra firme, mas a Amazônia Azul é um termo que vai fazer referência à extensão, né, do domínio brasileiro ante o Oceano Atlântico, salvo me engano, 200 milhas náuticas, numa área muito rica em termos de biodiversidade, como também em termos de potencial de mineração, incluindo petróleo e gás. Com a lousa ali fica mais fácil para fazer uns desenhos? Sim. Como essa aula foi gravada aqui no Objetivo em Assis, né, em que eu fiz um desenho da costa brasileira e depois o prolongamento da área de domínio brasileiro, que o Brasil está pleiteando junto à ONU, um alargamento dessa área de domínio. Quem que te dá uma mãozinha ali na filmagem? Como é que faz? Os alunos mesmo, os alunos. Aqui no Objetivo foi os alunos. É importante, eu também quero agradecer aos diretores, né, tanto do Objetivo, quanto do Santa Maria, quanto da ETEC, diretores, coordenadores, que autorizam esse trabalho. Né? Todo esse trabalho é feito sempre depois da aula, depois da explicação, para não causar nenhum prejuízo, né, e com a ciência deles também. Porque é um material que vai ajudar o próprio aluno. Professor, antes da gente encerrar, nós estamos já encerrando a nossa entrevista aqui no portal Assisite. Que história é essa de José Rico? José Rico. Bom, eu sou um fã incondicional do Zé Rico, né? Eu brinco assim, invadi várias vezes camarim, invadi hotéis, quando eles vinham cantar na região aqui, literalmente tietava a dupla, né? E por algumas vezes eu me literalmente fantasiei de Zé Rico, o mesmo traje, as correntes, os anéis, pintando a unha do dedinho de vermelho, igual ele pintava. Animei várias vezes festa junina do Santa Maria, vestido de Zé Rico. Teve um ano, acho que umas 2.500, 3.000 pessoas, mais ou menos, no recinto. E eu lá no palco, não cantando, é óbvio, né, que a minha voz não é para isso, eu não consigo cantar. Mas aos trajes, com os trejeitos, tipo Ozum, tudo bi, um zoom bem forte do milionário do Zé Rico. Né? Consegue fazer uma palhinha aí? Vamos ver. Não vou. Senão, daqui a pouco vão me demitir. Então, melhor não. Mas a história do Zé Rico é isso. Lá na ETEC também, às vezes, quando tem trote, quando o trote dos alunos, né? Eu vou de Zé Rico. Eu acho que a gente, sala de aula, cara, a relação com o aluno hoje, cara, tem que ser uma coisa descontraída, tem que ser uma coisa gostosa. Porque quando a gente se identifica com algo, você tende a dedicar mais energia, dedicar mais atenção, né? Então, da mesma forma, quando você faz o que gosta, você tende a fazer melhor. O aluno, quando tem essa empatia, quando tem essa relação direta, ele tende a produzir mais. Então, é um processo. Tá certo. Professor, quero agradecer a sua presença aqui hoje no portal Assisite. Foi um prazer bater um papo legal aqui com você e espero que tenha sido proveitoso também para você que está assistindo a gente aí do outro lado. Se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade.
Bom, eu que agradeço mais uma vez, né, a Bruna, você, toda a equipe do portal Assisite, que faz aí um trabalho fantástico, né, de propagação da informação, sempre de uma forma imparcial, tá, das informações, transmitindo os fatos e as verdades como efetivamente são, né. Quero agradecer também às escolas que permitem o desenvolvimento desse trabalho, né, deixar aí um abraço, um beijo todo especial à minha família, né, à minha mãe, à minha irmã, à minha filha, à minha namorada, a Diane, enfim, a todos, né, que apoiam, né, que eu falo, vejo alguma coisa, segura o celular, filma aí, vamos fazer. Né, então, não é um trabalho sozinho, é um trabalho em conjunto, né, e juntos somos mais. Né, juntos somos mais fortes, né, cada um remando para um lado, a gente não sai do lugar. Quando remamos na mesma direção, né, chegamos mais rápido, chegamos mais fácil. Então, eu acredito muito nessa questão do coletivo. Então, obrigado. Né? E é óbvio, vou fazer um pouquinho de merchandising. Né? Se inscrevam no canal aí. Entra lá no YouTube, coloca lá Geo Explica com o Thiago Hernandes. Se inscrevam, deixa o like lá, que agora, terminando as férias, voltamos à produção de 1, 2 vídeos por semana. Obrigadão, viu? Beleza, professor. Obrigado pela sua presença. É isso aí, gente. Muito obrigado você também pela sua audiência. E amanhã é sexta-feira e a gente recebe mais um entrevistado aqui junto com a gente a partir das 10 horas da manhã. E claro, eu espero você. Até lá.